Boa tarde, galera. Vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de vocês. Onde nós tínhamos na primeira questão, indique a alternativa cuja não representa uma PA. Muitos foram colocar na PA nula, na PA que nós temos uma razão igual a zero. Aqui uma PA, porque 0 mais 0, 0, 0 mais 0, a razão é 0. Uns botaram aqui, essa é uma PA decrescente, ó, onde a razão é negativa. Menos 2 menos 1 é menos 3, menos 3 menos 1 é menos 4, menos 4 menos 1 é menos 5. Aqui é uma PA, sim. A última, alguns colocaram 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. Então, essa daqui era a alternativa correta, porque 2 mais 6, eu somei 4, né? 6 mais 4, 10. Mas nessa aqui, ó, falhou, porque 10 para 12 é 2. Então, a resposta era essa aqui, ó, porque não tem uma sequência. De 2 para 6, somei 4. De 6 para 10, eu somei 4. Mas de 10 para 12, só somei 2. Então, a resposta era essa daí. A segunda questão falava, com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa, 5 grãos. Na segunda, 10. Na terceira, 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram utilizados nesse tabuleiro? Veja que vai formar uma PA, progressão aritmética. 5, 10, 15, até a casa 64. O tabuleiro tem 64. Veja que nessa questão teve pessoas que achou que era para calcular o termo 64. Não, mas ele quer a soma de todos os grãos. Quantos grãos foram utilizados? Eu tenho que usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. E a fórmula é dada por SN igual ao primeiro termo com o último, dividido por 2, multiplicado pela quantidade de termos. O primeiro termo eu sei que é 5 dessa PA. Somado ao último termo, é o AN, que eu não tenho, que eu vou calcular, dividido por 2. Para achar o último termo, vamos utilizar a fórmula do termo geral de uma PA, que é AN igual ao primeiro termo somado a n menos 1 multiplicado pela razão. O termo 64 será, o primeiro termo eu sei que é 5, tinha 5 grãos na primeira casa, somado a quantidade de termos. Quantos casos tem no tabuleiro de xadrez? Temos 64 casos, vai ser 64 menos 1 vezes 5. Vai ser 5 mais 64 menos 1 é 63. 63 vezes 5. Vai ser, resolvendo primeiro a multiplicação. Conservo 5, mais 63 vezes 5 é 315. 315 mais 5, na última casa vai ter 320 grãos de arroz. Isso na última casa. Aí agora eu já posso fazer o quê? Somar. A primeira casa é 5 com a quantidade da última, que é quanto? 320. 5 mais 320 é 325. 325 vezes 64 para dividir por 2, eu vou ter 20.800. 20.800 dividido por 2 dá 10.400. Alguns acertaram, a maioria. Então a resposta certa, 10.400. Na terceira questão, ele pedia que vocês calculassem a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos. Ele quer só os ímpares de 3 algarismos. O primeiro eu sei que é 101, né? 100 é par. O primeiro ímpar é 101. E o último de 3 algarismos é 999. De 101 a 999, eu tenho quantos números? Eu tenho
900 números. Isso mesmo, eu tenho 900 números. Para eu saber os ímpares, é só dividir por 2. 900 dividido por 2 dá 450 números ímpares. Eu sei o nosso valor de n. Por que é o n? Que é a soma dos termos de uma progressão. 101 com 102, com 103, 105, todos os números ímpares. O primeiro termo somado com o último dividido por 2, vezes a quantidade de termos. O primeiro termo é 101, somado com o último, 999, dividido por 2, vezes a quantidade de termos. Nós temos 450 números ímpares. Vai ficar 101 com 999 dá 1.100. 1.100 vezes 450 dividido por 2. 1.100 vezes 450 dá 49.500. 495.000 dividido por 2 dá 247.500. Essa é a resposta. Alguns só colocaram aqui. Pior que eu tive que considerar, mas o certo era para fazer os cálculos, que quando vem a questão com espaço é para fazer o cálculo, não somente botar o resultado. Da próxima eu vou cortar, quem fizer assim. A questão a quarta questão fala da seguinte: a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Já está falando, observe, 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. A forma do termo geral da progressão geométrica é AN é igual. Primeiro termo vezes Q, que é a nossa razão, elevado a N menos 1. Qual é a nossa razão? De 2 passou para 6, de 6 para 8. Veja que nós estamos multiplicando sempre por 3. Até chegar ao termo seguinte. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, a nossa razão é 3. Ele quer calcular o oitavo termo, vai ser igual o primeiro, que é 2, vezes a nossa razão, que é 3, elevado à quantidade de termos, que é 8 menos 1 da fórmula. Vai ser 8 menos 1. Logo, vai ser 2 vezes, vai ser 3 elevado a quanto? A sétima. 3 elevado à sétima potência é 3 vezes 3, isso, 7 vezes, né? Isso você vai fazer 7 vezes. Três vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187. Vezes 2 aqui, ó, porque eu tenho o primeiro termo que é 2, vezes a razão elevada à sétima potência, que é 2.187. 2.187 vezes 2 dá 4.374. A resposta era a primeira. A quinta questão. A quinta questão fala da tinha essa questão na atividade. Muitos erraram porque acharam que era igual a atividade. Nenhum material de construção organizou as tábuas, sendo uma tábua na primeira pilha, 2 na segunda pilha, 4 na terceira pilha, 8 na quarta pilha e assim por diante. Veja que vai formar uma progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, sempre dobrando, né? Então, ele quer calcular quantas tábuas tem na 11ª pilha. Eu quero calcular o termo
11. Então, vai ser o primeiro termo, que é 1, vezes a nossa razão. Por que a razão é 2? Porque vai sempre multiplicando por 2 cada termo. Vai ser 2 elevado à quantidade de termos que eu quero encontrar, né? 11 menos 1 da fórmula. Vai ser 1 vezes 11 menos 1 é 10, vai ser 2 elevado à décima potência. 2 elevado à décima potência, e você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, isso 10 vezes, né, seguido. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Dá um total. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 32, 32 vezes 2 64, 64 vezes 2 128, 128 vezes 2 254, 254 vezes 2 526, 526 vezes 2 1024. Então, a resposta é 1024. Se você multiplicar 2 10 vezes, vai dar 1024. Muitos erraram, acharam que era 512, mas é 1024. A sexta questão. Essa questão também alguns erraram porque acharam que era igual do caderno, mas foi mudado o que? Um detalhezinho. Uma criação de coelhos foi iniciada há exatamente 1 ano, e durante esse período o número de coelhos duplicou a cada 3 meses. Lá na atividade era a cada 4 meses, nesse é 3. Hoje a parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Para que isso ocorra, a porcentagem da população atual dessa criação de coelhos a ser vendido. Aí eu fiz, ó, ele começou do 0 meses, eu tinha X, aí depois dobrou com 3 meses, foi para 2x. Após 6 meses, passou a 4x. Após 9 meses, passou a ser 8x do que tinha inicial. E após 1 ano, que é 12 meses, ele vai ter 16 vezes o tanto que ele tinha no início. Então, ele tem 16 vezes que ele tinha no início. Ele quer voltar para o que ele tinha antes. Quer voltar para ter um só, um x. Então, ele vai ter que diminuir 15 do que ele tem para chegar e ficar o valor inicial. Vamos resolver através de uma regra de 3 simples. Eu tenho 15 para 16, o que eu vou tirar, eu quero saber o quantos por cento equivale que eu vou tirar. Eu vou tirar 15 partes de 16. E eu quero saber quantos por cento é. Eu boto x%. Multiplica em cruz, vai ficar 16x é igual a 15 vezes 100, que é igual a 1.500, né? Eu já fiz aqui na frente. 1.500. X vai ser igual. Vou passar o 16 para o outro lado dividindo. Vai ser 1.500 dividido por 16. 1.500 dividido por 16 é a mesma coisa que, quando eu já estou aqui, já é 93,75%. Como eu estou querendo calcular o x%, o que colocar aqui eu já coloco o sinal de porcentagem. Ah, professor, eu calculo de outro jeito. Se você dividir 15 por 16, vai dar 0,9375. Se eu quero transformar em porcentagem, é só mudar 2 casas após a vírgula. Daqui passar para aqui. Logo, a vírgula vai ficar aqui agora. Aí vai ficar 93,75%. Duas maneiras de você resolver. Dividindo 15 por 16, deixar no número decimal, depois fazer o jogo da vírgula, ou se não, resolver por regra de 3. Multiplicação dos extremos pelos meios. A outra questão, a questão 7, que fala sobre a montagem de figuras com palitos. Onde a primeira figura tinha 4 palitos,
na segunda 7, na terceira 10, na quarta 13, depois 16 e assim por diante. Ele queria quantos palitos tinha na 15ª figura. Veja que eu tenho uma progressão aritmética. 4, com mais 3, 7, com mais 3, 10, com mais 3, 13, e assim sucessivamente, até achar a sequência 15ª sequência. Eu vou usar a forma do termo geral de uma progressão aritmética, que é dado A1 mais N menos 1 vezes R. A nossa primeira figura tinha 4 palitos. Somado, a quantidade de figura vai ser 15, né? Que ele quer formar 15. Menos 1 vezes a razão. A razão é 3, porque a cada figura vai aumentando 3 palitos. Logo, vai ser a nossa 15ª figura vai ser 4 do primeiro termo, somado 15 menos 1 é 14, né? 14 vezes 3. 14 vezes 3 é 42. 42 mais 4, 46 palito, a resposta. Muitos colocaram, multiplicaram, só fez multiplicar 15 vezes 4, 60. Uns botaram, mas não. Alguns botaram, multiplicaram 14 vezes 4, mas tinha que somar com o primeiro termo. Então a resposta era 46 palitos. A oitava questão, a do dinheiro. Essa foi fácil. Quando trabalhamos com dinheiro, a maioria acerta. O pai emprestou dinheiro ao filho para ele pagar em 7 prestações iguais, né? Sendo a primeira de R$ 50, a segunda de 100, a terceira de 200 e assim por diante, até chegar à 7ª prestação, mantendo o padrão. 50 mais 100 mais 200. Quem quisesse, muita gente fez de cabeça. 200, 400, 400, 800, 800, 1.600, 1.600, 3.200. Mas nós poderíamos resolver também pela forma da PG, aqui é uma progressão geométrica, sendo, usando a forma do termo geral, o termo que eu quero encontrar aqui é o 7º termo, nosso A7, é igual ao primeiro termo, 50 vezes a nossa razão, porque a razão é 2, vai sempre dobrando, multiplicando por 2, então a nossa razão é 2. 2 elevado a n. Quantos termos eu quero? 7. Menos 1 vai ser 50, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é 2, elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta é 2 multiplicado 6 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 64. 64 vezes 50, 3.200. Veja que a progressão geométrica ela é bastante usada em que? Na matemática financeira, em transações bancárias. Usamos a progressão geométrica. A resposta é 3.200. A nona questão. Uma determinada empresa possuía 729 funcionários no início da pandemia. Após o primeiro mês de lockdown, o número de funcionários demitidos foi de 1/3. Isso aqui é muito importante. 1/3 é o quê? Do total. Seguindo assim, mês a mês, demitindo 1/3 do restante. Qual a quantidade de funcionários após 4 meses seguidos de lockdown? Essa analisando aí, se vocês analisar, ele tinha 729 funcionários. Após um mês de lockdown, diminuiu 1/3. Ele vai ter que multiplicar 1/3 ou dividir por 3, né? 729 dividido por 3. Após o primeiro mês vai ser 243, depois você ia dividir por 3 de novo, depois de novo. Teve pessoas que foi dividindo isso 4 vezes seguido e encontrou o resultado. Mas veja que também aí é uma situação de progressão geométrica, onde a nossa razão vai ser, não é dividir por 3, vai ser multiplicar quanto? Por 1/3.
A razão, todo número multiplicado por 1/3 é a mesma coisa dividir por 3. Então, vamos ter... Eu quero calcular quantos termos temos nessa progressão. Veja, no início ele não tinha 729 funcionários. Após um mês, após 2 meses, após 3 meses, após 4 meses, eu vou ter quantos termos nessa progressão? 5 termos, contados com os 729. Alguns erraram porque achou que só tinha 4 termos, mas na verdade ele tem 5 termos, porque ele tem... Começou com 729, após um mês, após 2, após 3, após 4. Então, o nosso quinto mês vai ser primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. O primeiro termo é 729. Veja que aqui é uma progressão geométrica decrescente, né? Veja que está diminuindo os valores. Vezes a razão, que é 1/3, porque a nossa razão ela é menor do que 1, por isso que ela é decrescente. É elevado a n menos 1. Quem é n? N é a quantidade de termos, que é 5, menos 1 da fórmula. Vai ser 729 vezes 1/3, que é a razão elevada à quarta potência. 729 vai ser multiplicado. 1 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 1 elevado a 4, que é 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1, e 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E agora, eu tenho a multiplicação e a divisão. 729 vezes 1 é o próprio 729. Dividir 729 por 81, que vai dar 9. Quem resolveu dividindo cada um, foi até mais fácil, mas eu tenho que mostrar através de progressão geométrica. Então a resposta era 9. Alguns botaram 3 e outros 27. Mas a resposta é 9. A última questão falava também de uma progressão aritmética. A Copa do Mundo de Futebol é um torneio realizado a cada 4 anos. A sequência abaixo relaciona os anos que houve Copa do Mundo, desde a conquista do primeiro título brasileiro, que foi em 1958, até 2018. Aí ele quer saber quantos torneios foram realizados. Por que aqui uma progressão aritmética? De 1958 a 2018. Por quê? Sempre vai somando a cada 4 anos. Vai somando, vai tendo a Copa sendo realizada. Então, a nossa razão é 4. Pela forma do termo geral, eu posso identificar o último termo, o primeiro termo, mas também a quantidade de termos, que é o nosso N. Eu tenho o último termo é igual ao primeiro termo somado a N menos 1 vezes a razão. Eu tenho todos os dados, menos o valor de N. O último termo, 2018. O primeiro termo, 1958. O N que eu não tenho, eu conservo. Menos 1 vezes a razão. A razão é 4. Né? Realizada a cada 4 anos. Vai ficar 2018 é igual a 1958 mais... Veja que esse 4 está multiplicando. Ele vai ter que multiplicar por menos 1 e multiplicar por 4 por N. 4 vezes N, 4N. A letra é igual a um número. 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí vai virar uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos separar a parte que tem a letra, a incógnita, e jogar tudo para o outro lado, os números que não tem letra. 2018 já está lá, vai ficar 2018 no outro lado. Jogando o 1958 para o outro lado, ele vai inverter o sinal, vai ficar 1958. O menos 4 passando para o outro lado vai ficar mais 4, né? Logo, vamos formar o quê? Vai ficar 4N é igual 2016 menos 1958 é 60. 60 mais 4, né? Aí vai ficar
4n é igual a 64. Eu tenho uma multiplicaçãozinha aqui. Vou passar outro n, o 4, dividindo. Vai ficar n é igual a 64, que está lá. Passei o 4 para o outro lado, dividindo. 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 é 16. Logo, a resposta era 16. Está finalizada a nossa correção da atividade avaliativa da primeira unidade.